Ele acreditava que o casamento seria sua vingança perfeita. Ela aceitava seu destino sem imaginar o que estava por vir. Um segredo do passado transformaria tudo em um caos irreversível. Mas quando a verdade veio à tona, deixou todos em choque. Antes de conhecer essa história repleta de traição, conspiração e um amor inesperado, prepare-se para uma reviravolta que mudará tudo. A mansão dos Albuquerque resplandecia sob o céu estrelado de uma noite de primavera. Os jardins, meticulosamente cuidados, exibiam rosas brancas e vermelhas que se destacavam sob a luz dos lampiões estrategicamente posicionados. Era a noite do noivado de Ricardo Albuquerque, um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro, com Marina Fontana, herdeira de uma tradicional família paulistana. Os convidados circulavam pelos salões decorados com arranjos de flores naturais e cristais que refletiam a luz dourada dos lustres centenários. Ricardo, em seu terno italiano impecavelmente cortado, observava sua noiva de longe. Marina era deslumbrante em seu vestido azul marinho, os cabelos loiros cascateando sobre os ombros em ondas perfeitas. Seu sorriso iluminava o ambiente enquanto ela conversava animadamente com os convidados. Entre os funcionários que serviam champanhe e canapés estava Helena Mendes, uma das empregadas mais discretas da mansão. Seus olhos castanhos observavam tudo com atenção, enquanto ela se movimentava silenciosamente entre os convidados. Ninguém prestava atenção nela, vestida em seu uniforme preto e branco, com os cabelos escuros presos em um coque severo. Ricardo bebericava seu uísque, satisfeito com o rumo que sua vida estava tomando. Aos 35 anos, finalmente havia encontrado a mulher perfeita para compartilhar seu império. Marina não era apenas linda, mas também inteligente e bem relacionada. O casamento seria a cereja do bolo em sua vida já bem-sucedida. Com licença, senhor, Helena murmurou ao passar por ele com uma bandeja. Ricardo mal notou sua presença, como sempre acontecia nos 5 anos em que ela trabalhava em sua casa. Para ele, ela era apenas mais uma das dezenas de funcionários que mantinham sua propriedade funcionando perfeitamente. A festa seguia seu curso natural quando Ricardo decidiu tomar um ar nos jardins. O perfume das rosas o atraiu para uma área mais afastada, onde as sombras das árvores criavam um ambiente mais íntimo. Foi então que ouviu vozes sussurradas vindas de um dos gazebos. Precisamos ter mais cuidado, meu amor. A voz feminina era inconfundível. Marina. Ricardo não pode suspeitar de nada até o casamento. O coração de Ricardo congelou ao reconhecer a segunda voz. Não aguento mais fingir que sou apenas o jardineiro quando tudo o que quero é gritar para todos que te amo. Paralisado, Ricardo observou através das trepadeiras que cobriam parcialmente o gazebo. Sua noiva estava nos braços de Pedro, o jardineiro que ele próprio havia contratado há menos de 1 ano. As mãos de Marina percorriam os cabelos do homem enquanto eles se beijavam apaixonadamente. O mundo de Ricardo desmoronou naquele instante. Cada plano cuidadosamente traçado, cada sonho de futuro ao lado de Marina, tudo se despedaçou, como um espelho atingido por uma pedra. Seu primeiro impulso foi confrontá-los, mas algo o deteve. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia nascida da dor e do desejo de vingança. Silenciosamente, ele se afastou do gazebo, retornando à festa com um sorriso artificial nos lábios. Continuou a receber os cumprimentos, a agradecer pela presença de todos, mas por dentro um plano estava tomando forma. Marina queria brincar com seus sentimentos. Muito bem, ele mostraria a ela que também sabia jogar. Durante o resto da noite, seus olhos começaram a observar cada detalhe da festa com um novo propósito. Foi quando notou Helena novamente.
servindo bebidas com sua habitual discrição. Havia algo nela, algo que ele nunca tinha percebido antes. Uma dignidade silenciosa, uma beleza escondida sob as roupas simples e a maquiagem discreta. Enquanto os últimos convidados se despediam, Ricardo já havia tomado sua decisão. Marina aprenderia da maneira mais dura que ninguém brincava com Ricardo Albuquerque, e Helena, sem saber, seria a peça principal em seu jogo de vingança. Na manhã seguinte, enquanto a mansão ainda dormia, Ricardo chamou seu advogado. "Cancele todos os preparativos do casamento", ordenou secamente, "e prepare novos documentos. Vou me casar, mas não com Marina Fontana." O advogado, acostumado aos caprichos dos ricos, apenas assentiu. "E quem será a noiva, senhor?" Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Helena Mendes, minha empregada." O que Ricardo não sabia era que sua decisão impulsiva desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre, não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Helena guardava segredos que nem ela mesma conhecia, e o destino havia escolhido aquele momento para começar a revelá-los. Helena estava organizando a biblioteca da mansão quando Ricardo entrou, fechando a porta atrás de si. Ela continuou seu trabalho, esperando receber alguma instrução sobre a organização dos livros, como era comum. Porém, o que veio a seguir mudaria sua vida para sempre. "Helena, tenho uma proposta para você", disse Ricardo, sua voz controlada e fria. "Quero que se case comigo." O espanador que Helena segurava caiu no chão com um baque surdo. Ela se virou lentamente, certa de que havia entendido errado. "Perdão, senhor." "Você me ouviu bem. Quero que seja minha esposa." Ricardo mantinha um olhar calculista, estudando suas reações. "O casamento será realizado em 1 semana. Você receberá um contrato pré-nupcial generoso e terá tudo que uma senhora da sociedade precisa." Helena sentiu o mundo girar. Há menos de 24 horas, esse mesmo homem havia celebrado seu noivado com Marina Fontana. Algo estava errado, terrivelmente errado. "Mas o senhor está noivo da senhorita Marina?" Ela conseguiu balbuciar. "Não mais", cortou Ricardo secamente. "E não me interessa discutir esse assunto. Estou lhe oferecendo uma oportunidade única, Helena. Pense bem antes de recusar." Helena observou o homem à sua frente. Durante 5 anos, havia trabalhado em sua casa, observando-o de longe, conhecendo seus hábitos, seus gostos, seu temperamento. Sabia que Ricardo Albuquerque não era homem de fazer propostas sem segundas intenções. "Por que eu?" perguntou finalmente, reunindo coragem. "Por que escolhi você?" respondeu ele simplesmente. "Tem até amanhã para me dar uma resposta." Quando Ricardo saiu da biblioteca, Helena desabou em uma poltrona, tremendo. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Por um lado, a proposta era absurda. Por outro, talvez fosse sua única chance. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Helena abriu uma antiga caixa de madeira que guardava seus poucos pertences pessoais. No fundo estava uma foto amarelada. Uma mulher jovem e bonita sorria, segurando um bebê. No verso, uma única frase escrita à mão: "Para minha querida Helena, que nunca se esqueça de suas origens." A foto era sua única conexão com um passado nebuloso. Sua mãe havia trabalhado naquela mesma mansão anos atrás, mas desapareceu misteriosamente quando Helena ainda era muito pequena. Ela foi criada por Dona Benta, a governanta mais antiga da casa, que sempre evitava falar sobre o assunto. Helena sabia que havia mais nessa história do que lhe contavam.
As pessoas mais antigas da casa às vezes a olhavam de forma estranha, como se soubessem de algo que ela desconhecia. E agora, essa proposta inesperada de casamento. Na manhã seguinte, Helena encontrou Ricardo em seu escritório. Ele a esperava, sentado em sua imponente cadeira de couro, como um rei em seu trono. "Aceito sua proposta", disse ela, mantendo a voz firme. Ricardo sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ótimo. Meu advogado já está preparando os documentos. O casamento será no próximo sábado, uma cerimônia simples no cartório. Tenho apenas uma condição." Helena surpreendeu a si mesma com sua ousadia. "Quero continuar tendo acesso aos arquivos antigos da mansão." Ricardo ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Por quê?" "Assuntos pessoais", respondeu ela, sustentando seu olhar. Após um momento de silêncio, ele concordou com um aceno de cabeça. "Como quiser, agora pode se retirar. Mandarei alguém para ajudá-la com os preparativos." Nos dias que se seguiram, a mansão foi tomada por um clima de tensão e fofocas. Marina, ao saber da notícia, teve um ataque de fúria e jurou vingança. Os funcionários dividiam-se entre a incredulidade e a inveja. Apenas Pedro, o jardineiro, parecia estranhamente aliviado. Helena observava tudo com um misto de apreensão e determinação. À noite, quando todos dormiam, ela vasculhava os antigos arquivos da mansão, procurando pistas sobre sua mãe. Havia algo nos documentos antigos da família Albuquerque que poderia explicar seu desaparecimento. Ela tinha certeza. O que Helena não sabia era que outros olhos a observavam durante suas buscas noturnas. Antônio, o irmão mais novo de Ricardo, havia notado seus movimentos suspeitos, e ele, mais do que ninguém, sabia o perigo que aqueles arquivos representavam. Na véspera do casamento, enquanto Helena experimentava seu simples vestido branco, Dona Benta entrou no quarto, os olhos cheios de preocupação. "Menina", disse a governanta, "tem certeza do que está fazendo?" Helena ajustou o véu diante do espelho. "Não tenho nada a perder, Dona Benta, e talvez essa seja minha chance de descobrir a verdade." A velha governanta suspirou profundamente. "Há verdades, minha filha, que é melhor permanecerem enterradas." Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Seu último pensamento antes de cair em um sono inquieto foi que, independentemente dos motivos de Ricardo para esse casamento, ela usaria essa oportunidade para desvendar os mistérios de seu passado. O que ela não imaginava era que suas descobertas abalariam os alicerces da família Albuquerque de maneiras que ninguém poderia prever. O casamento civil foi rápido e sem emoção. Helena, usando um vestido branco simples, e Ricardo, em um terno cinza, trocaram alianças diante de um juiz sonolento e duas testemunhas, o advogado da família e Dona Benta, que não conseguia conter as lágrimas. Quando retornaram à mansão, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Helena foi conduzida ao que seria seu novo quarto. A suíte principal, um cômodo maior que todo o apartamento onde vivera na infância com sua mãe. "O jantar será servido às 8, informou Ricardo secamente antes de se retirar para seu escritório. Helena passou as horas seguintes explorando seu novo espaço. O closet, maior que seu antigo quarto de empregada, já estava abastecido com roupas de grife em seu tamanho. Na penteadeira de mogno, encontrou uma caixa de joias, contendo peças que certamente custavam uma fortuna. Às 8 em ponto, desceu para o jantar. A mesa estava posta para 2, no imenso salão de jantar, com toda a pompa que Helena conhecia. Bem, afinal, havia sido ela quem arrumara aquela mesa incontáveis vezes antes. Ricardo já a esperava, servindo-se de vinho tinto. Seus olhos se arregalaram momentaneamente ao vê-la entrar. Helena havia se permitido uma transformação.
Os cabelos, antes sempre presos, agora caíam em ondas suaves pelos ombros. O vestido de seda verde esmeralda, encontrado no closet, revelava uma elegância natural que suas antigas roupas de trabalho jamais permitiram mostrar. Sente-se, ele comandou, recuperando-se rapidamente da surpresa. O jantar transcorreu em silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Foi apenas quando a sobremesa foi servida que Ricardo finalmente falou. Você terá acesso a uma conta bancária amanhã. Use-a com discrição. Também providenciei aulas de etiqueta e protocolo social. Não será necessário, respondeu. Helena, surpreendendo-o. Passei 5 anos observando como a alta sociedade se comporta. Sei muito bem como agir. Ricardo a estudou com interesse renovado. Você é mais perspicaz do que aparenta, não é? As pessoas tendem a subestimar aqueles que consideram invisíveis, ela respondeu, sustentando seu olhar. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Ricardo. E por que aceitou se casar comigo, Helena? Não me diga que foi por amor. Pelo mesmo motivo que você me escolheu, interesses próprios. A franqueza da resposta pareceu agradá-lo. Muito bem. Então, temos um acordo tácito. Mantenha as aparências em público e terá tudo o que desejar. Após o jantar, Helena se retirou para o quarto, seu coração batendo acelerado. A noite não havia terminado e ela sabia disso. Era sua noite de núpcias, afinal. Quando ouviu os passos de Ricardo se aproximando pelo corredor, respirou fundo e soltou os cabelos. A porta se abriu e Ricardo entrou. Estava prestes a dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Helena havia removido a maquiagem discreta que usara durante o dia, revelando traços de uma beleza que ele jamais havia notado antes. Seus olhos, que sempre pareceram castanhos, comuns, revelavam-se de um tom âmbar único, quase dourado, sob a luz suave dos abajures. Quem é você realmente? Ele perguntou, sua voz rouca de surpresa. Alguém que você nunca se deu ao trabalho de conhecer. Ela respondeu simplesmente. Ricardo se aproximou como que hipnotizado. Sua mão tocou o rosto de Helena e ela não recuou. Por um momento, o desejo de vingança que o consumia deu lugar a algo diferente, algo que ele não conseguia nomear. Foi quando seus olhos captaram um detalhe no pescoço de Helena. Um pequeno medalhão de ouro, parcialmente escondido pela gola do vestido. Seu sangue gelou ao reconhecer o objeto. Onde conseguiu isso? Perguntou bruscamente, segurando o medalhão. Era de minha mãe. Helena respondeu, confusa com sua reação. A única lembrança que tenho dela. Ricardo soltou o medalhão como se tivesse sido queimado. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente. Qual era o nome de sua mãe? Perguntou com voz estrangulada. Isabel Mendes. Ela trabalhou nesta casa há muito tempo antes de... Ricardo cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Não pode ser, murmurou. Isso não pode estar acontecendo. Helena se aproximou, preocupada com sua reação. O que foi? Por que esse medalhão o afetou tanto? Por quê? Ele respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Eu dei esse medalhão a Isabel há 25 anos. Meu pai o havia dado à minha mãe. E eu o dei à mulher que amava. O mundo pareceu parar, de girar naquele momento. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto as implicações daquela revelação começavam a tomar forma em sua mente. O que exatamente você está dizendo? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Isabel não era apenas uma empregada, Ricardo continuou. Seu rosto uma máscara de horror. Ela era... Antes que pudesse completar a frase, batidas urgentes soaram na porta. Era Antônio, o irmão de Ricardo, com uma expressão grave no rosto.
Precisamos conversar, disse ele, lançando um olhar significativo para Helena. Agora, o que deveria ser uma noite de núpcias havia se transformado no início de uma revelação que ameaçava destruir não apenas o casamento de conveniência, mas todo o império dos Albuquerque. A tensão era palpável no escritório de Ricardo. Helena observava os dois irmãos, sentindo-se como uma intrusa em uma peça de teatro da qual não conhecia o roteiro. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos, enquanto Antônio caminhava de um lado para o outro, nervoso. Você tem ideia do que acabou de fazer? Antônio finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de acusação. Todo o trabalho que tivemos para manter isso em segredo? Eu não sabia! Ricardo explodiu, socando a mesa. Como eu poderia imaginar que Helena era... Que eu sou o quê? Helena interrompeu, sua paciência se esgotando. Alguém pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Os irmãos trocaram olhares tensos antes de Antônio finalmente falar. Helena, o que vou lhe contar vai mudar tudo o que você acredita saber sobre sua vida. Está preparada para isso? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Isabel, sua mãe, não era apenas uma empregada desta casa. Ela era amante de nosso pai, Augusto Albuquerque. O choque da revelação fez Helena cambalear. Ricardo rapidamente ofereceu uma cadeira, na qual ela se sentou atordoada. Mas isso significa... Ela começou, incapaz de completar o pensamento. Sim, Antônio confirmou. Você é filha de Augusto Albuquerque, nossa meia-irmã. O silêncio, que se seguiu, foi ensurdecedor. Helena sentia como se o mundo inteiro tivesse sido virado de cabeça para baixo. Toda a sua vida, todas as perguntas sem resposta sobre sua origem, subitamente ganhavam um novo e terrível significado. Por que nunca me contaram? Ela perguntou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ricardo, que até então permanecera calado, respondeu com voz embargada. Foi decisão de nosso pai. Ele amava Isabel, mas não podia assumir publicamente um filho fora do casamento. O escândalo teria destruído nossa família. Então ele simplesmente me abandonou? Nos abandonou? Helena questionou, a mágoa evidente em sua voz. Não, foi bem assim, Antônio interveio. Augusto providenciou para que você e sua mãe fossem bem cuidadas, mas longe dos olhos da sociedade. O plano era, quando você completasse 18 anos, revelar a verdade e integrá-la oficialmente à família. Mas algo deu errado, Ricardo continuou. Isabel desapareceu quando você tinha apenas 5 anos. Ninguém sabia para onde ela tinha ido, ou por quê. Helena sentiu uma onda de náusea ao se dar conta das implicações. E vocês? Vocês sabiam disso o tempo todo? Mesmo quando eu voltei para trabalhar aqui como empregada. O olhar culpado dos irmãos foi resposta suficiente. Eu não sabia. Ricardo se defendeu. Só descobri agora, ao ver o medalhão. Antônio e nosso pai mantiveram o segredo de mim também. Antônio suspirou pesadamente. Foi necessário. Ricardo era muito próximo de Isabel. Quando ela desapareceu, ele ficou arrasado. Achamos melhor que ele não soubesse a verdade. Helena se levantou abruptamente, incapaz de continuar ali. Preciso de ar, murmurou, dirigindo-se à porta. Espere, Ricardo chamou. Há mais que você precisa saber. Ela se virou, exausta. O que mais pode haver? O desaparecimento de sua mãe não foi acidental, Antônio revelou, sua voz baixa e carregada de culpa. Alguém a forçou a partir. O choque dessa nova revelação fez Helena cambalear. Quem? Ela perguntou, temendo a resposta. Nossa mãe, Ricardo respondeu, a vergonha evidente em seu rosto.
Ela descobriu sobre o affair e ameaçou expor tudo se Isabel não desaparecesse. Helena sentiu uma raiva como nunca havia experimentado antes. Toda a sua vida havia sido moldada por mentiras e manipulações. E agora, o homem com quem acabara de se casar... Você... Ela se voltou para Ricardo, os olhos faiscando de fúria. Você sabia disso quando me pediu em casamento? Não, ele exclamou parecendo genuinamente horrorizado. Eu juro, Helena, eu não fazia ideia, eu só queria me usar como instrumento de vingança contra Marina. Ela completou, a compreensão finalmente atingindo-a. Que ironia cruel do destino. Sem dizer mais nada, Helena saiu do escritório, deixando os dois irmãos em um silêncio carregado de culpa e arrependimento. Ela vagou pelos corredores da mansão, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Chegando ao jardim, Helena se permitiu desabar em um banco de pedra, as lágrimas finalmente fluindo livremente. O perfume das rosas, que antes lhe trazia conforto, agora parecia sufocá-la. Foi então que uma sombra se projetou sobre ela. Levantando os olhos, Helena se surpreendeu ao ver Dona Benta, a velha governanta, parada à sua frente. Minha querida, a senhora disse suavemente, acho que chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Há coisas sobre sua mãe e sobre você mesma que nem os Albuquerque sabem. Intrigada e apreensiva, Helena seguiu Dona Benta até uma parte isolada do jardim. Ali, escondido atrás de uma trepadeira, havia um pequeno cofre embutido na parede. Sua mãe deixou isso para você, Dona Benta explicou, abrindo o cofre e retirando um envelope amarelado. Ela me fez prometer que só entregaria quando fosse absolutamente necessário. Acho que esse momento chegou. Com mãos trêmulas, Helena pegou o envelope. Dentro havia uma carta e uma série de documentos que ela sabia instintivamente mudariam o curso de sua vida para sempre. Enquanto começava a ler, Helena não fazia ideia de que, naquele exato momento, outros eventos estavam se desenrolando na mansão. Eventos que tornariam a noite ainda mais tumultuada e revelariam que os segredos da família Albuquerque eram ainda mais profundos e perigosos do que qualquer um poderia imaginar. Helena sentou-se no banco de pedra do jardim, as mãos tremendo, enquanto segurava a carta de sua mãe. Dona Benta permanecia em silêncio ao seu lado, uma presença reconfortante na noite que parecia engolir todo o resto. Com um suspiro profundo, Helena começou a ler. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento que eu tanto temia. Há verdades que precisam ser reveladas, por mais dolorosas que sejam. Primeiro, preciso que saiba que deixá-la foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas foi necessário para protegê-la. E para proteger um segredo ainda maior que o da sua verdadeira paternidade. Augusto Albuquerque não era apenas seu pai. Ele era um homem dividido entre o amor que sentia por nós e um mundo obscuro do qual não conseguia se libertar. A fortuna da família Albuquerque, Helena, não vem apenas do agronegócio como todos pensam. Durante anos, Augusto esteve envolvido em um esquema complexo de lavagem de dinheiro. Empresas fantasmas, contas no exterior, acordos políticos obscuros, tudo isso sustentava o império que todos admiravam. Quando descobri a verdade, já era tarde demais. Eu sabia demais, e isso nos colocou em perigo. Não foi Constância, a esposa de Augusto, quem me forçou a partir. Foi algo muito maior e mais perigoso. Recebi ameaças claras. Se eu não desaparecesse, você pagaria o preço. Então fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha filha acima de tudo. Mas antes de partir, garanti que a verdade não seria perdida. Os documentos que acompanham esta carta são provas de todas as atividades ilícitas dos Albuquerque. Guardei-os como um seguro, esperando que nunca precisassem ser usados. Helena, meu amor, o que você fará com essas informações é sua escolha. Mas lembre-se,
O conhecimento é poder, e o poder sempre vem com um preço. Não posso pedir seu perdão por tê-la deixado, mas espero que um dia você entenda que cada decisão que tomei foi movida pelo amor incondicional que sinto por você. Seja forte, minha filha. Você tem mais coragem e inteligência do que imagina. Com todo o meu amor, Isabel. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Helena enquanto ela terminava de ler. Suas mãos tremiam ao segurar os documentos que acompanhavam. A carta, contratos, extratos bancários, e-mails impressos, todos pintando um quadro sombrio dos negócios da família Albuquerque. Dona Benta, Helena sussurrou, sua voz embargada. Você sabia de tudo isso? A velha governanta assentiu tristemente. Apenas o suficiente para cumprir minha promessa à sua mãe. Isabel confiou em mim para proteger você e essas informações até o momento certo. Helena se levantou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. O que devo fazer agora? Antes que Dona Benta pudesse responder, um grito ecoou da mansão, seguido pelo som de vidro quebrando. As duas mulheres trocaram olhares alarmados antes de correrem de volta para a casa. No salão principal encontraram uma cena caótica. Ricardo e Antônio estavam em uma acalorada discussão, enquanto Marina, a ex-noiva de Ricardo, gritava histericamente, apontando para Helena. Sua mentirosa! Ladra! Você planejou tudo isso, não foi? Marina berrava, os olhos injetados de fúria. Ricardo tentava contê-la, mas ela se desvencilhou, avançando em direção a Helena. Você acha que pode simplesmente entrar nesta família e roubar tudo? Eu sei quem você realmente é. Helena recuou, chocada com a violência da acusação. Do que você está falando? Foi Antônio quem respondeu, sua voz carregada de desprezo. Ela acha que você é uma golpista, Helena, que de alguma forma descobriu sobre seu parentesco com nossa família e armou tudo isso para se casar com Ricardo e reivindicar sua parte na herança. Isso é ridículo, Helena exclamou, mas sua voz foi abafada pelo som de mais vidro quebrando. Pedro, o jardineiro e ex-amante de Marina, havia entrado na sala, parecendo agitado. Marina, pare com isso. Você não entende. Isso é maior do que todos nós. A confusão aumentou, todos gritando ao mesmo tempo. Foi então que Constância, a matriarca da família, entrou no salão. Seu olhar frio varreu a cena antes de pousar em Helena. Então é verdade, ela disse, sua voz cortando o caos como uma lâmina. A bastarda de Augusto finalmente voltou para reclamar o que acha que é seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu todos os olhares sobre si, julgando-a, condenando-a, mas algo dentro dela se fortaleceu. Erguendo o queixo, ela encarou Constância nos olhos. Eu não vim reclamar nada, Helena declarou firmemente. Mas agora que sei a verdade, talvez seja a hora de todos nós colocarmos nossas cartas na mesa. Com mãos firmes, ela retirou os documentos que sua mãe havia deixado do bolso de seu vestido. Acho que temos muito o que discutir, não é mesmo? O rosto de Constância empalideceu ao ver os papéis. Antônio deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de medo e raiva. Ricardo parecia perdido, dividido entre a lealdade à família e a crescente compreensão da situação. Naquele momento, com as revelações pairando no ar, como uma tempestade prestes a desabar, Helena percebeu que não havia mais volta. As decisões que ela tomaria nas próximas horas não apenas moldariam seu futuro, mas poderiam muito bem destruir o Império Albuquerque de uma vez por todas. Do lado de fora da mansão, luzes de carros de polícia começaram a piscar, aproximando-se rapidamente. Alguém havia feito uma ligação e agora o tempo estava se esgotando para todos. As luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais iluminavam o jardim da mansão, lançando sombras distorcidas pelas janelas do salão.
O som das sirenes quebrou o silêncio tenso que havia se instalado após as revelações de Helena. "O que você fez?" sussurrou Constância, seu olhar oscilando entre Helena e as janelas. Helena, ainda segurando os documentos, respondeu com firmeza: "Eu não fiz nada, mas parece que o passado finalmente nos alcançou." Nesse momento, Antônio correu para a porta dos fundos, mas foi detido por Pedro, o jardineiro, que o agarrou com surpreendente força. "Não tão rápido", disse Pedro, revelando um distintivo policial escondido em seu bolso. "Ninguém vai a lugar algum." A revelação caiu como uma bomba no salão. Marina, que até então parecia histérica, de repente ficou estranhamente calma. "Você sabia disso?" perguntou a Ricardo, que negou com a cabeça, tão surpreso quanto todos os outros. Batidas fortes soaram na porta principal. "Polícia Federal! Abram a porta!" Constância, recuperando parte de sua compostura, dirigiu-se a Helena. "Seja lá o que você pensa que sabe, ainda há tempo de resolvermos isso em família. Não jogue fora tudo que seu pai construiu." Helena sentiu o peso das palavras, mas, antes que pudesse responder, Ricardo interveio. "Chega de mentiras, mãe. É hora de enfrentarmos as consequências de nossas ações." Com um aceno resignado, ele se dirigiu à porta para deixar os policiais entrarem. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. Agentes da Polícia Federal invadiram a mansão, liderados por um homem de meia-idade com olhos perspicazes, que se apresentou como Delegado Rodrigues. "Temos um mandado de busca e apreensão", anunciou ele, exibindo um documento oficial. "Esta residência e todos os seus ocupantes estão sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e formação de organização criminosa." Enquanto os agentes começavam a vasculhar a casa, o delegado Rodrigues se aproximou de Helena. "Senhorita Mendes, presumo, temos muito o que conversar." Helena assentiu, entregando os documentos que segurava. "Acho que isso pode ajudar na sua investigação, delegado." O rosto de Rodrigues se iluminou ao examinar rapidamente os papéis. "Isso muda tudo", murmurou ele. Nos minutos seguintes, a mansão se transformou em uma cena de filme policial. Computadores foram apreendidos, cofres abertos e pilhas de documentos confiscados. Constância, Antônio e vários funcionários de alto escalão da empresa foram detidos para interrogatório. Ricardo, embora não algemado, foi informado de que deveria acompanhar os agentes para prestar esclarecimentos. Antes de sair, ele se aproximou de Helena, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e admiração. "Eu sinto muito", ele disse baixinho, "por tudo. Você merecia saber a verdade desde o início." Helena o encarou, sentindo uma onda de emoções contraditórias. "Não sei se algum dia poderei perdoar completamente, mas entendo que você também foi uma vítima nessa história." Enquanto Ricardo era levado, Helena se viu sozinha no meio do caos. Foi então que Dona Benta se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Sua mãe ficaria orgulhosa", disse a governanta. "Você fez a coisa certa, mesmo que o caminho seja difícil." Helena assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "E agora? O que acontece comigo?" O delegado, Rodrigues, que havia escutado a conversa, se aproximou. "Senhorita Mendes, sua cooperação será fundamental para desvendar toda a extensão desse esquema. Precisaremos de sua ajuda nos próximos dias." "E quanto à minha situação?" perguntou Helena, subitamente consciente de sua posição precária. "Tecnicamente, sou parte desta família agora." Rodrigues sorriu gentilmente. "Legalmente, sim, mas as evidências iniciais sugerem que você não teve participação nos crimes. Na verdade,
Suas ações hoje podem ter ajudado a desmantelar uma das maiores operações de lavagem de dinheiro do país. Naquele momento, observando os agentes levarem membros da família Albuquerque e funcionários, Helena sentiu o peso de anos de segredos e mentiras se dissipando. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Do lado de fora, o sol começava a nascer, lançando uma luz dourada sobre os jardins da mansão. Era um novo dia, não apenas para Helena, mas para todos os envolvidos nessa trama complexa de poder, ganância e redenção. Enquanto era conduzida para fora da propriedade para prestar seu depoimento, Helena lançou um último olhar para a imponente mansão dos Albuquerque. O que antes parecia um símbolo de opulência e poder, agora se revelava uma fachada para décadas de corrupção e segredos obscuros. Com um suspiro profundo, ela entrou no carro policial, deixando para trás não apenas a casa, mas também o peso de uma identidade construída sobre mentiras. O caminho à frente seria difícil, mas Helena estava determinada a enfrentá-lo com a mesma coragem que sua mãe demonstrara anos atrás. A mansão Albuquerque ficou para trás, diminuindo no retrovisor, enquanto Helena seguia em direção a um futuro incerto, mas finalmente seu. Os dias que se seguiram à operação policial na mansão Albuquerque foram um turbilhão de depoimentos, investigações e revelações chocantes. Helena se viu no centro de um furacão midiático, com jornalistas acampados dia e noite em frente ao hotel onde estava hospedada sob proteção policial. No quarto do hotel, ela assistia às notícias com uma mistura de fascínio e horror. A magnitude do esquema de corrupção da família Albuquerque era maior do que ela jamais poderia ter imaginado. Empresas fantasmas espalhadas por paraísos, fiscais, políticos de alto escalão envolvidos, até mesmo ONGs sendo usadas para lavar dinheiro, o império que seu pai biológico construíra era um castelo de cartas que agora desmoronava diante dos olhos do país inteiro. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era o delegado Rodrigues, acompanhado por uma mulher que Helena não conhecia. Senhorita Mendes, disse Rodrigues, esta é a doutora Camila Vasconcelos, do Ministério Público Federal. Ela gostaria de conversar com você sobre alguns detalhes do caso. Helena assentiu, convidando-os a entrar. A doutora Camila, uma mulher de meia-idade com olhos argutos por trás dos óculos de armação fina, foi direta ao ponto. Helena, primeiramente, quero agradecê-la por sua cooperação. As informações que você nos forneceu foram cruciais para desvendar essa teia de corrupção. No entanto, surgiram algumas complicações. Helena sentiu um frio na espinha. Que tipo de complicações? Camila trocou um olhar com Rodrigues antes de continuar. Descobrimos que sua mãe, Isabel, não apenas sabia dos esquemas de Augusto Albuquerque, mas também participava ativamente de algumas operações. E a revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Minha mãe era uma vítima. Ela era mais complexa do que você imagina, interrompeu Rodrigues gentilmente. Os documentos que ela deixou para você eram apenas uma parte da história. Isabel estava se preparando para delatar todo o esquema quando desapareceu. Helena se sentou, sentindo-se subitamente tonta. Então, o que aconteceu com ela? Por que ela realmente desapareceu? Camila suspirou profundamente. Acreditamos que ela tenha entrado para o programa de proteção, a testemunha. Mas... Helena insistiu, sentindo que havia mais por vir. Mas perdemos o rastro dela há alguns anos, completou Rodrigues. É possível que ela tenha decidido desaparecer completamente ou... Ele não precisou terminar a frase. Helena entendeu as implicações. Sua mãe poderia estar morta, silenciada por aqueles que ela ameaçava expor.
Por que estão me contando isso agora? Helena perguntou, sua voz trêmula. Por quê? Camila respondeu. Encontramos evidências de que alguém está tentando retomar o controle das operações ilegais dos Albuquerque, mesmo com os principais envolvidos presos. E acreditamos que essa pessoa possa estar atrás de você. O medo que Helena sentiu foi momentaneamente ofuscado por uma súbita realização. Antônio, ela murmurou. Ele sempre pareceu saber mais do que deixava transparecer. Rodrigues assentiu. Antônio Albuquerque escapou da custódia ontem à noite. Acreditamos que ele tenha tido ajuda interna. O que isso significa para mim? Helena perguntou, tentando manter a calma. Significa que você precisa de proteção, disse Camila. E também significa que precisamos da sua ajuda para atrair Antônio e seus cúmplices. Helena respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Ajudar significaria se colocar em perigo, mas também poderia ser a chave para finalmente descobrir toda a verdade sobre sua família e talvez sobre o destino de sua mãe. O que exatamente vocês querem que eu faça? Ela perguntou, sua voz firme apesar do medo. Rodrigues e Camila trocaram olhares de aprovação. Queremos que você retorne à mansão Albuquerque, disse o delegado. Sob nossa proteção, é claro. Vamos espalhar a notícia de que você assumiu o controle dos negócios legítimos da família. Isso deve atrair Antônio e seus aliados. Será perigoso, advertiu Camila, mas pode ser nossa melhor chance de desmantelar completamente essa organização criminosa e, quem sabe, encontrar respostas sobre sua mãe. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, pesando suas opções. Finalmente, com um olhar determinado, ela assentiu. Eu faço. Enquanto os três começavam a delinear os detalhes do plano, Helena não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. De empregada a herdeira, de vítima a peça-chave em uma operação policial, cada reviravolta parecia mais surreal que a anterior. Do lado de fora do hotel, o sol se punha sobre a cidade, lançando sombras longas que pareciam prenunciar os desafios que estavam por vir. Helena sabia que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no mundo sombrio que seu pai biológico havia criado. Mas agora, armada com a verdade e determinada a fazer justiça, ela estava pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. A noite caía, e com ela, os preparativos para o próximo ato desse drama familiar começavam a tomar forma. Helena Mendes, a herdeira relutante, estava prestes a se tornar a isca em um jogo perigoso de gato e rato, onde as apostas não poderiam ser mais altas. A manhã estava cinzenta quando o carro que levava Helena atravessou os portões da mansão Albuquerque. O jardim, antes impecável, agora mostrava sinais de negligência após dias sem a atenção meticulosa dos jardineiros. A casa, outrora símbolo de opulência e poder, parecia estranhamente vazia e sombria. Helena respirou fundo antes de sair do veículo. Vestida com um elegante terno cinza e saltos altos, ela parecia a personificação de uma herdeira poderosa. Exatamente a imagem que precisavam projetar para o plano funcionar. Lembre-se, disse o delegado Rodrigues, que a acompanhava disfarçado. Como seu motorista, a mansão está repleta de microfones e câmeras ocultas. Estamos monitorando tudo 24 horas por dia. Ao menor sinal de perigo, interviremos. Helena assentiu, sentindo o peso do pequeno dispositivo de rastreamento escondido em seu colar. Entendido, vamos fazer isso. Ao entrar na casa, foi recebida por Dona Benta, a única funcionária que permanecera após o escândalo. Os olhos da velha governanta estavam marejados. Menina Helena, quero dizer, senhora, bem-vinda de volta. Obrigada, Dona Benta.
Helena sorriu, genuinamente feliz por ver um rosto amigável. Por favor, continue me chamando de Helena. As duas mulheres caminharam até o escritório principal, agora designado como o novo centro de operações de Helena. A mesa imponente de mogno, antes ocupada por Augusto Albuquerque, agora parecia intimidar com sua vastidão vazia. Helena se sentou, tentando parecer confortável em seu novo papel. Dona Benta, poderia me trazer os relatórios financeiros mais recentes das empresas? Precisamos começar a colocar ordem nessa bagunça. Enquanto a governanta saía para buscar os documentos, Helena ligou o computador, sabendo que cada tecla pressionada estava sendo monitorada pela equipe de investigação. Sua tarefa era dupla: parecer estar assumindo o controle dos negócios legítimos da família, enquanto procurava por pistas que pudessem levar a Antônio e seus cúmplices. As horas se passaram lentamente. Helena mergulhou em planilhas, contratos e e-mails, tentando decifrar o complexo emaranhado de negócios dos Albuquerque. Por volta do meio-dia, uma notificação de e-mail chamou sua atenção. O remetente era desconhecido, mas o assunto fez seu coração disparar para a verdadeira herdeira. Com as mãos tremendo levemente, ela abriu a mensagem. Helena, nem tudo é o que parece. Há segredos que nem mesmo a polícia conhece. Se quer saber a verdade sobre sua mãe, encontre-me hoje à meia-noite no antigo caramanchão do jardim. Venha sozinha. Um amigo. Helena releu a mensagem várias vezes, sua mente em turbilhão. Deveria ser uma armadilha, certo? Mas e se fosse realmente alguém com informações sobre sua mãe? Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu passos se aproximando. Rapidamente ela fechou o e-mail e voltou sua atenção para os documentos à sua frente. Ricardo entrou no escritório, parecendo cansado e abatido. Após prestar depoimento à polícia, ele havia sido liberado, mas permanecia sob vigilância. Helena, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu não sei por onde começar a me desculpar. Ela o encarou, sentindo uma mistura confusa de emoções. Raiva, pena e algo mais que não conseguia definir. Ricardo, acho que já passamos do ponto das desculpas, não é? Ele assentiu tristemente. Você tem razão. Só queria que soubesse que estou disposto a cooperar totalmente com as investigações. E se houver algo que eu possa fazer para ajudar... Na verdade, Helena interrompeu, uma ideia se formando em sua mente. Há algo sim. Preciso que você me conte tudo o que sabe sobre os negócios secretos de seu pai e Antônio. Cada detalhe, por menor que pareça. Ricardo pareceu hesitar por um momento, mas então começou a falar. Por horas, ele desfiou uma teia complexa de transações suspeitas, nomes de políticos envolvidos e locais de reuniões secretas. Helena absorvia cada palavra, sabendo que as autoridades estavam registrando tudo. Quando a noite caiu, Ricardo se retirou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. O relógio marcava 23h30. A meia hora que a separava do misterioso encontro no jardim parecia se arrastar. Finalmente, incapaz de resistir à tentação de possíveis respostas sobre sua mãe, Helena tomou uma decisão. Silenciosamente, ela desativou o rastreador em seu colar e o deixou sobre a mesa. Com o coração acelerado, ela se dirigiu ao jardim, as sombras da noite parecendo engoli-la. O antigo caramanchão estava coberto de trepadeiras, criando um ambiente quase claustrofóbico. Helena olhou para o relógio. 00:30 em ponto. Olá? Ela chamou baixinho, sua voz tremendo levemente. Um movimento nas sombras a fez se virar bruscamente. Uma figura emergiu lentamente da escuridão, e Helena sufocou um grito de surpresa. Não é possível. Você? A pessoa diante dela sorriu enigmaticamente, os olhos brilhando com um conhecimento que prometia mudar tudo o que Helena acreditava. Saber.
Naquele momento, parada sozinha no jardim escuro, ela percebeu que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no abismo de segredos da família Albuquerque. Pedro, Helena sussurrou incrédula ao reconhecer o ex-jardineiro e policial disfarçado. O que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse com a equipe de investigação. Pedro sorriu tristemente, seu rosto parcialmente oculto pelas sombras do caramanchão. As coisas nem sempre são o que parecem, Helena. Há muito mais nessa história do que você ou mesmo a polícia sabem. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você disse que tinha informações sobre minha mãe? O que sabe? Pedro olhou ao redor, como se temesse ser observado. Antes de falar, sua mãe, Isabel, não entrou para o programa de proteção à testemunha como todos pensam. Ela está viva, Helena, e mais perto do que você imagina. O choque da revelação fez Helena cambalear. Ela se apoiou em uma das colunas do caramanchão, sentindo o mundo girar ao seu redor. Como você sabe disso? Onde ela está? Eu a ajudei a desaparecer, Pedro confessou. Fui designado para protegê-la há anos, muito antes de me infiltrar como jardineiro, mas as coisas complicaram-se. Complicaram-se como? Helena exigiu, sua voz uma mistura de esperança e medo. Pedro suspirou profundamente. Isabel descobriu que o esquema de corrupção ia muito além da família Albuquerque. Havia pessoas poderosas envolvidas, gente que faria de tudo para manter seus segredos enterrados. Quando ela ameaçou expor tudo, não tivemos escolha a não ser forjar seu desaparecimento. Helena processava as informações, sua mente em turbilhão. Mas por que ela não entrou em contato comigo todos esses anos? Por que me deixar acreditar que estava morta? Para protegê-la, Pedro respondeu suavemente. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Mas agora, com tudo o que aconteceu, Isabel sente que é hora de você saber a verdade. Ela quer te ver, Helena. O coração de Helena acelerou. Depois de tantos anos, a possibilidade de rever sua mãe parecia quase irreal. Onde ela está? Quando posso vê-la? Pedro olhou para seu relógio. Agora, mas precisamos ser cuidadosos. Há olhos e ouvidos em toda parte, e nem todos são da polícia. Nesse momento, o som de passos se aproximando fez ambos se virarem, bruscamente. Ricardo emergiu das sombras, seu rosto uma máscara de preocupação e confusão. Helena, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando desconfiado para Pedro. Antes que Helena pudesse responder, Pedro sacou uma arma, apontando-a para Ricardo. Não se mova, ele ordenou. Você não deveria estar aqui. Pedro, não! Helena gritou, colocando-se entre os dois homens. Ricardo não é uma ameaça. Ele está cooperando com as investigações. Pedro hesitou, mas manteve a arma erguida. Não podemos confiar nele, Helena. Ele é um Albuquerque. E eu também sou, pelo que parece, Helena retrucou. Baixe a arma, Pedro. Se vamos fazer isso, faremos do meu jeito. Após um momento tenso, Pedro finalmente abaixou a arma. Helena se virou para Ricardo, que parecia atordoado com a situação. Ricardo, sei que não temos motivos para confiar um no outro, mas preciso que você confie em mim agora. Ela disse, olhando-o nos olhos. Minha mãe está viva e vou encontrá-la. Você pode vir conosco e finalmente conhecer toda a verdade, ou pode voltar para a mansão e fingir que nada disso aconteceu. A escolha é sua. Ricardo olhou de Helena para Pedro, então de volta para Helena. Seu rosto refletia uma luta interna, anos de lealdade familiar contra o desejo de redenção. Eu vou, ele disse finalmente. Já estou cansado de mentiras e segredos. Se há uma chance de consertar pelo menos parte do mal que minha família causou, quero aproveitá-la.
Helena assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ela se virou para Pedro. Para onde vamos? Há um carro esperando nos fundos da propriedade, ele respondeu. Mas precisamos ser rápidos e silenciosos. Se Antônio ou seus homens nos pegarem... Ele não precisou terminar a frase. Os três sabiam que as apostas eram altas demais. Movendo-se como sombras pelo jardim, eles se dirigiram aos fundos da propriedade. Helena podia sentir seu coração batendo forte contra o peito, a adrenalina correndo por suas veias. Estava prestes a reencontrar sua mãe após tantos anos, a descobrir verdades que poderiam mudar tudo. Quando chegaram ao carro, um sedã preto discreto, Pedro abriu a porta traseira. Helena hesitou por um momento, lançando um último olhar para a mansão Albuquerque. Aquela casa, que por tanto tempo havia sido seu local de trabalho e depois o cenário de tantas revelações, agora parecia pequena e insignificante diante do que estava por vir. "Está pronta?" Pedro perguntou suavemente. Helena respirou fundo e entrou no carro, seguida por Ricardo. Enquanto Pedro dava a partida e o veículo deslizava silenciosamente pela estrada escura, Helena sentiu que estava deixando para trás não apenas a mansão, mas toda uma vida de incertezas e meias-verdades. O destino era incerto, os perigos eram reais, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentia que estava no caminho certo para descobrir quem realmente era e qual era seu lugar nessa trama complexa que era sua vida. Enquanto o carro acelerava pela noite, levando-os para um encontro que prometia revelar segredos há muito enterrados, Helena não pôde deixar de pensar que finalmente as peças do quebra-cabeça de sua vida começavam a se encaixar. Mas será que ela estava realmente preparada para a imagem final que se formaria? O carro serpenteava por estradas cada vez mais estreitas e escuras. Helena observava a paisagem mudar pela janela, a cidade ficando para trás, dando lugar a campos e depois a uma densa floresta. Ao seu lado, Ricardo permanecia em silêncio, sua expressão uma mistura de apreensão e curiosidade. Após quase 2 horas de viagem, Pedro finalmente diminuiu a velocidade, entrando em uma estrada de terra quase imperceptível. "Estamos chegando", ele anunciou, sua voz tensa. O carro parou em frente a uma pequena casa de madeira, quase escondida entre as árvores. As luzes estavam acesas, e Helena sentiu seu coração acelerar ao ver uma silhueta se movendo atrás das cortinas. "Ela está esperando por você", Pedro disse suavemente. "Vá, Ricardo e eu esperaremos aqui." Com pernas trêmulas, Helena saiu do carro e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, ela se abriu, revelando uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos emoldurando um rosto que, apesar dos anos, Helena reconheceu instantaneamente. "Mãe!" ela sussurrou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Isabel Mendes sorriu, seus próprios olhos marejados. "Minha querida Helena", ela disse, abrindo os braços. O abraço que se seguiu foi carregado de anos de saudade, perguntas não respondidas e amor reprimido. Por vários minutos, mãe e filha simplesmente se seguraram, deixando as lágrimas fluírem livremente. Quando finalmente se separaram, Isabel guiou Helena para dentro da casa. O interior era simples, mas acolhedor, repleto de livros e poucos objetos pessoais. "Sei que você deve ter 1000 perguntas", Isabel começou, indicando para Helena se sentar. "E prometo responder a todas elas, mas primeiro preciso que entenda o porquê de tudo isso." Helena assentiu, incapaz de tirar os olhos de sua mãe, temendo que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Isabel respirou fundo antes de começar. "Quando descobri a extensão da corrupção envolvendo os Albuquerque e seus associados, percebi que estava lidando com algo muito maior e mais perigoso do que imaginava.
Não era apenas uma família rica envolvida em negócios escusos, mas uma rede intricada que se estendia a altos escalões do governo, do judiciário e até mesmo de organizações internacionais. Mas por que desaparecer? Helena perguntou, sua voz embargada. Por que me deixar? Os olhos de Isabel se encheram de dor. Foi a decisão mais difícil da minha vida, querida. Mas eu tinha provas, informações que poderiam derrubar pessoas muito poderosas. Se eu tivesse ficado, se tivesse tentado expor tudo naquele momento, não apenas minha vida estaria em risco, mas a sua também. Helena processava as informações, sentindo uma mistura de compreensão e mágoa. E todos esses anos, por que nunca entrou em contato? Eu observava você de longe, Isabel confessou. Pedro me mantinha informada. Ver você crescer, se tornar a mulher forte que é hoje, foi o que me deu forças para continuar. Mas cada dia longe de você era uma tortura. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Pedro entrou, seguido por Ricardo, que parecia desconfortável. Desculpem interromper, Pedro disse. Mas temos companhia. Vários carros se aproximando pela estrada. O rosto de Isabel empalideceu. Eles nos encontraram. Precisamos ir agora. Espere! Helena exclamou. Quem são eles? E para onde vamos? Isabel correu para um armário, removendo uma pasta grossa. Não há tempo para explicar tudo agora. Mas isto, ela disse, entregando a pasta a Helena, contém todas as provas, todos os nomes, todas as conexões. É a chave para desmantelar toda a organização. Ricardo, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Posso ver isso? Isabel hesitou, mas Helena assentiu. Enquanto Ricardo folheava rapidamente os documentos, seu rosto passava por uma gama de emoções, choque, raiva e, finalmente, determinação. Meu Deus, ele murmurou. Isso vai além de tudo que eu imaginava. Helena, sua mãe está certa. Isso precisa vir à tona, não importa o custo. O som de carros se aproximando quebrou o momento. Pedro, que estava na janela, alertou. Temos que ir, agora! Os quatro correram para os fundos da casa, onde um jipe estava escondido entre as árvores. Enquanto Pedro dava a partida, Helena viu luzes de lanternas se aproximando da casa que acabavam de deixar. Para onde vamos? Ela perguntou, segurando firmemente a pasta. Com as provas. Isabel, sentada ao seu lado, segurou sua mão. Para o único lugar onde podemos estar seguros e, ao mesmo tempo, expor toda a verdade. Vamos para a capital. É hora de enfrentar essa corrupção de frente. Enquanto o jipe acelerava pela floresta escura, Helena sentiu uma mistura de medo e determinação. O reencontro com sua mãe, as revelações chocantes, a perseguição, tudo parecia surreal. Mas uma coisa era certa. Não havia mais volta. O próximo capítulo dessa história seria escrito na capital do país, e as consequências afetariam não apenas a família Albuquerque, mas toda a nação. Ricardo, sentado no banco da frente, virou-se para trás, seu olhar encontrando o de Helena. Naquele momento, uma compreensão silenciosa passou entre eles. Independentemente de seu passado complicado, agora estavam juntos, nessa jornada perigosa, em busca da verdade e da justiça. A noite engolia o jipe enquanto ele avançava, levando consigo as esperanças e medos de seus ocupantes. O destino era incerto, mas a determinação era inabalável. A verdade, por tanto tempo enterrada, finalmente viria à tona, não importava o custo. O jipe avançava pela estrada escura, os faróis cortando a escuridão da noite. Helena, sentada no banco traseiro ao lado de sua mãe, mantinha a pasta com os documentos firmemente pressionada contra o peito. Cada solavanco do veículo parecia enfatizar a importância do que carregavam. Precisamos de um plano. Ricardo quebrou o silêncio tenso.
Não podemos simplesmente aparecer em Brasília e esperar que tudo se resolva. Isabel assentiu. Você tem razão. Tenho um contato na Procuradoria-Geral da República. Ela tem investigado essa rede de corrupção há anos, mas nunca teve provas suficientes para agir. Como podemos ter certeza de que podemos confiar nela? Pedro perguntou, os olhos fixos na estrada. Mariana Rocha é incorruptível, Isabel respondeu com confiança. Ela arriscou sua carreira e sua vida várias vezes para tentar expor essa organização. Se há alguém em quem podemos confiar, é ela. Helena, que até então estivera absorvendo silenciosamente tudo o que ouvia, finalmente falou. Mas como vamos chegar até ela? Tenho certeza de que estão monitorando todos os nossos movimentos. Ricardo se virou no banco do passageiro. Seu rosto iluminado pelos ocasionais postes de luz que passavam. Eu posso ajudar com isso. Ainda tenho contatos em Brasília que não estão envolvidos nesse esquema. Podemos usar meu nome para marcar uma reunião discreta. O grupo concordou com o plano, e Ricardo fez algumas ligações usando um telefone, descartável que Pedro havia trazido. Após várias conversas tensas e códigos trocados, ele finalmente se virou para os outros com um sorriso cansado. Está feito. Temos uma reunião marcada com a procuradora Mariana Rocha amanhã ao meio-dia, mas teremos que ser extremamente cuidadosos até lá. Enquanto o jipe continuava sua jornada noturna, Helena não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas, ela era uma simples empregada doméstica e agora estava no centro de uma conspiração que ameaçava abalar as estruturas do poder no país. Olhando para sua mãe, Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias. Amor, raiva, alívio, mágoa, tudo se misturava em seu peito, como se sentindo seu tumulto interno. Isabel segurou sua mão. Eu sei que tenho muito pelo que me redimir, ela disse suavemente. Mas prometo que, depois que tudo isso acabar, teremos todo o tempo do mundo para nos reconectar. Helena assentiu, apertando a mão de sua mãe. Havia tanto a ser dito, tantas perguntas a serem feitas, mas agora não era o momento. À medida que a noite avançava, o cansaço começou a pesar sobre todos. Pedro sugeriu que parassem em uma pequena pousada à beira da estrada para descansar, por algumas horas. Embora relutantes em parar, todos concordaram que precisavam estar alertas para o que os esperava em Brasília. Na pousada simples e discreta, dividiram 2 quartos pequenos. Helena e Isabel ficaram em um, enquanto Ricardo e Pedro ocuparam o outro. Antes de se separarem, combinaram de partir ao amanhecer. No quarto, deitada na cama estreita ao lado de sua mãe, Helena finalmente permitiu que as lágrimas que estivera segurando escapassem. Isabel a abraçou, sussurrando palavras de conforto e pedidos de perdão. Mamãe, Helena sussurrou entre soluços, estou com medo. E se não conseguirmos? E se for tarde demais? Isabel acariciou os cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, meu amor. E lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Precisamos apenas ser corajosos o suficiente para deixá-la brilhar. As primeiras luzes da manhã encontraram o grupo já de pé, prontos para retomar a jornada. Enquanto tomavam um café rápido no pequeno restaurante da pousada, notaram um homem os observando de um canto. Pedro imediatamente ficou em alerta. Precisamos ir. Agora, ele murmurou, levantando-se casualmente. Eles saíram apressadamente, entrando no jipe. Mal haviam deixado o estacionamento quando viram 2 carros pretos saindo detrás da pousada, seguindo-os. Eles nos encontraram, Ricardo disse, a voz tensa. Pedro pisou fundo no acelerador e o jipe disparou pela estrada. A perseguição havia começado e com ela uma corrida desesperada contra o tempo.
Faltavam apenas algumas horas para o encontro com a procuradora Mariana Rocha, e o destino de todo o país poderia depender deles chegarem a tempo. Enquanto o jipe zigue-zagueava pela estrada, tentando despistar seus perseguidores, Helena agarrou-se à pasta com as provas, sabendo que aqueles documentos eram a chave para expor toda a corrupção. O medo e a adrenalina corriam por suas veias, mas junto com eles veio uma determinação feroz. Não importava o que acontecesse, ela faria tudo ao seu alcance para garantir que a verdade viesse à tona. A estrada se estendia à frente deles, levando-os em direção a Brasília e a um confronto que prometia mudar o curso da história do país. O próximo capítulo dessa saga estava prestes a ser escrito, e Helena sabia que seria o mais perigoso e decisivo de todos. O sol de meio-dia castigava a esplanada dos ministérios quando o jipe, com os pneus cantando, entrou em Brasília. A perseguição havia sido intensa, mas graças à habilidade de Pedro ao volante e a algumas manobras arriscadas, eles conseguiram despistar seus perseguidores nos arredores da capital. Helena, com os cabelos desgrenhados e o coração ainda acelerado, agarrava-se à pasta com as provas como se sua vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Ricardo, no banco da frente, fazia ligações frenéticas, confirmando o local do encontro com a procuradora Mariana Rocha. Mudança de planos, ele anunciou, desligando o telefone. Não podemos arriscar ir ao prédio da Procuradoria. Mariana nos encontrará no subsolo do Congresso Nacional. Pedro manobrou habilmente pelas avenidas largas de Brasília, os olhos atentos a qualquer sinal de que estivessem sendo seguidos novamente. Isabel segurava a mão de Helena, ambas tensas, sabendo que estavam prestes a mudar o curso da história do país. Ao se aproximarem do imponente edifício do Congresso Nacional, com suas cúpulas icônicas, Helena sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Tudo pelo que haviam passado, todas as revelações e perigos culminavam neste momento. O grupo desceu rapidamente do jipe, entrando por uma porta lateral pouco notada. Seguiram por corredores labirínticos até chegarem a uma sala de reuniões discreta no subsolo. Lá, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes os aguardava. Procuradora Mariana Rocha. Ela se apresentou, seu olhar avaliando cada um deles. Tenho apenas 20 minutos antes que minha ausência seja notada. Mostrem-me o que tem. Helena entregou a pasta à procuradora, que imediatamente começou a folhear os documentos. Seus olhos se arregalavam a cada página virada, e ela ocasionalmente soltava exclamações de surpresa e indignação. Isso é inacreditável. Mariana murmurou, olhando para Isabel. Você conseguiu reunir provas contra praticamente toda a cúpula do poder. Isso vai abalar o país até suas fundações. É por isso que precisamos agir rápido, Isabel respondeu. Quanto mais tempo esperarmos, mais perigoso se torna para todos nós. Mariana assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Vou convocar uma força-tarefa imediatamente. Precisaremos de proteção para todos vocês e... Suas palavras foram interrompidas pelo som de passos apressados no corredor. A porta se abriu violentamente, revelando Antônio Albuquerque, acompanhado por 2 homens de terno. Ora, ora, ele disse, um sorriso cruel nos lábios. Que reunião interessante temos aqui. Pedro sacou sua arma. Mas os homens de Antônio foram mais rápidos, apontando suas próprias armas para o grupo. Abaixem as armas! Uma voz autoritária ecoou pelo corredor. O delegado Rodrigues surgiu, acompanhado por uma equipe de agentes federais. Antônio Albuquerque, você está preso. O caos se instaurou na pequena sala. Antônio tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizado. Seus comparsas, vendo-se em menor número, se renderam.
Helena, ainda atordoada com a súbita virada dos acontecimentos, olhou para Rodrigues. Como? O delegado sorriu. Você realmente achou que deixaríamos você sair da mansão sem proteção? Estivemos seguindo vocês o tempo todo, mantendo distância para não alertar os verdadeiros perseguidores. Mariana Rocha, recuperando-se do choque, ergueu a pasta com as provas. Com isto e as prisões de hoje, temos tudo o que precisamos para desmantelar toda a rede de corrupção. Nas horas que se seguiram, o país assistiu atônito a uma série de prisões de alto escalão. Políticos, empresários, juízes, ninguém estava imune. A operação, que ficou conhecida como Operação Verdade Revelada, sacudiu as estruturas do poder como nunca antes na história do Brasil. Helena, observando tudo de um local seguro ao lado de sua mãe, Ricardo e Pedro, sentia uma mistura de alívio e apreensão. O pior havia passado, mas sabia que o caminho pela frente ainda seria longo e difícil. Semanas depois, em uma entrevista coletiva, Helena estava ao lado da procuradora Mariana Rocha. Sua história, a de uma simples empregada que se tornou peça-chave na maior operação anticorrupção do país, havia capturado a imaginação do público. O que você diria para as pessoas que estão perdendo a fé na justiça? Lhe perguntou um jornalista. Helena pensou por um momento antes de responder. Diria que a verdade sempre encontra um caminho. Pode levar tempo, pode ser difícil e perigoso. Mas no final, se tivermos coragem de enfrentar os desafios, a justiça prevalecerá. Mais tarde, longe das câmeras, Helena se reuniu com sua mãe, Ricardo e Pedro. Havia ainda muito a ser resolvido entre eles, muitas feridas a serem curadas, mas estavam unidos por algo maior que suas diferenças pessoais. E agora? Perguntou Ricardo, parecendo pela primeira vez em semanas, em paz consigo mesmo. Helena olhou para cada um deles antes de responder. Agora, reconstruímos. Não apenas nossas vidas, mas ajudamos a reconstruir a confiança das pessoas nas instituições. Nossa história não termina aqui, na verdade é apenas o começo. Enquanto o sol se punha sobre Brasília, lançando um brilho dourado sobre os edifícios que simbolizavam o poder da nação, Helena sentiu uma sensação de esperança que não experimentava há muito tempo. O caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez, ela se sentia verdadeiramente livre para escrever seu próprio destino. A verdade havia sido revelada, e com ela, a promessa de um novo amanhecer para o país. Helena sabia que sua jornada pessoal de descoberta e redenção estava longe de terminar, mas agora ela tinha algo que por muito tempo lhe fora negado, um futuro cheio de possibilidades. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena os tenha cativado e inspirado. Esta história de coragem, verdade e redenção nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, não importa quão impossível a situação possa parecer. Para continuar explorando histórias igualmente envolventes e emocionantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que desafiam o status quo e inspiram mudanças. Você pode encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que não apenas entretêm, mas também provocam reflexões importantes sobre nossa sociedade. Todos os dias, trazemos novas narrativas que exploram a complexidade da vida e os desafios que enfrentamos como indivíduos e como sociedade. Não perca nossos próximos conteúdos. Deixe-nos saber nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Helena. Como essa história ressoou com suas próprias experiências. Lembre-se, assim como Helena descobriu, a verdade sempre
encontra um caminho. Às vezes, tudo o que precisamos é a coragem para dar o primeiro passo.